paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos para nós estudarmos a palavra do Senhor, falar um pouquinho a respeito da importância de nós estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 7. Deus intervém através das suas ações. Lição 7, 14 de fevereiro. E nós vamos ver, queridos irmãos, que nos objetivos aqui da lição ele diz assim: entender que a única alegria está no Senhor. Falaremos então sobre a importância de estarmos alegres na presença do Senhor e que o Senhor, Ele é a nossa alegria. Destacar que o verdadeiro refúgio está em Deus. Nós sabemos muito bem que o homem pode correr para tudo quanto é lado, mas o verdadeiro refúgio ele só encontrará em Deus. E nosso terceiro objetivo, ressaltar a importância do jejum. Abordaremos esse tema também sobre o jejum, falaremos as formas de jejum, aí cada professor vai estar falando aí sobre a importância de jejuarmos, né? O jejum certo, o jejum errado, né? E isso que nós vamos estudar aqui. E voltando aqui no nosso texto áureo que está em Salmos 50, versículo 15, que diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E a nossa verdade aplicada, Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nele, continuou fiel a Deus e ao seu povo. Nosso texto bíblico está em Esther, no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 16. E a nossa introdução, ela nos diz assim: nesta lição, estudaremos que Deus honra o desejo profundo de cada cristão em estar em sua presença e que a oração e o jejum são recursos que o povo de Deus não devem desprezar. Com certeza, nós obteremos a nossa vitória no Senhor é através da oração, é através do jejum, através da busca ao Senhor pela palavra de Deus, esta intimidade diária com o Senhor através da oração, jejum e palavra. Nós não podemos desprezar estes princípios fundamentais da nossa fé cristã. E diz aqui ainda, são recursos, o jejum, são recursos que o povo de Deus não devem desprezar, principalmente em dias difíceis e trabalhosos. Irmãos, na verdade, há pessoas que só se lembram, só veem a necessidade de buscar a Deus em tempos difíceis e trabalhosos. Enquanto que, inclusive nós já falamos isso aqui, enquanto que a nossa vida ela deveria ser uma constante de comunhão com Deus, de oração, de meditação na sua palavra, de frequência aos trabalhos da igreja, não é? Mesmo você que não pode ir à igreja, né, por estar em um grupo de risco, mas é participar online, não é? Assistir os cultos, dar glórias ao Senhor. Não é? Isso, meus amados irmãos, vai fazendo com que a nossa fé vai cada vez mais sendo fortalecida. E no dia difícil e trabalhoso, nós vamos passar pelas dificuldades, porque todos nós passamos com
o Senhor ao nosso lado de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, com uma fé viva no Senhor. E nosso primeiro tópico vai falar sobre alegria. O ladrão da alegria, 1.1, lidando com as adversidades, alegria da salvação. A verdadeira alegria está em servir ao Senhor. É importante nós frisarmos isso, porque o mundo lá fora oferece uma paz, uma alegria, mas que não é uma paz verdadeira, não é uma alegria verdadeira, porque a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Vamos também abordar este tema nesta lição de hoje. No tópico 2, o verdadeiro refúgio está em Deus. No 2.1, a única saída era o Senhor. Esther viu isto, e o povo judeu conseguiu ver isto, que a saída para os problemas que eles estavam passando, a vitória deles estava em buscar ao Senhor, com jejum, oração, e eles obtiveram a sua vitória. No 2.2, o altruísmo de Esther. Diz aqui o texto que o grito de desespero começou na cidade de Suzã e se espalhou pelas províncias conforme a notícia do decreto real. E aí então nós vemos que as moças, os eunucos, eles, através do pedido de Esther, da ordenança de Esther, que era para eles orarem, jejuarem, e Deus então deu a vitória a eles através desta atitude. Nós vamos ver aqui também no 2.3 o bálsamo do amor de Deus. E, por último, estaremos então abordando sobre o jejum. E nos diz aqui que Esther foi uma mulher que verdadeiramente consagrou-se ao Senhor e era, sem dúvida, repleta do Espírito Santo. Ela tinha algo dentro dela que sobrepujava todos os seus sentimentos e todas as suas fraquezas. Algo tão profundo que sustentava sua confiança em Deus. Esther buscava a face do Senhor através de jejuns e orações e teve uma intimidade profunda com Ele. E abordaremos então este tema, jejum no Antigo Testamento, jejum no Novo Testamento e o que Jesus ensinou sobre o jejum. E para finalizar, o comentarista ele diz assim: todos nós fomos chamados para servir a Deus, que todo empecilho à presença do Pai e toda cilada de Satanás sejam repreendidas em nome de Jesus. Que o céu venha a se abrir para a sua vitória e de sua família, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Que possamos servi-lo com alegria. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, preste bem atenção ao que os nossos professores irão comentar a respeito destes tópicos, que eu tenho absoluta certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração e ao meu coração. Vamos orar pedindo a Ele a sua ajuda, a sua iluminação do alto e que o Senhor abençoe a cada um dos nossos professores nesta aula deste domingo. Curve a sua cabeça e vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer a Ti, ó Pai amado, e rogar ao Senhor a Tua bênção, a iluminação do Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, use cada um dos professores, ó Pai amado, fala através dele, edifica-nos, ó Pai, nesta aula, desta lição da Escola Bíblica Dominical. Fica conosco,
nós te louvamos, te agradecemos, no nome santo e glorioso de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, que você tenha saúde física, saúde mental, saúde emocional e, acima de tudo, saúde espiritual. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Paz do Senhor, amados. Nós estamos estudando a lição de número 7, que tem por título Deus intervém através de suas ações. E no primeiro tópico desta lição, nós vamos pensar um pouco a respeito dos ladrões da alegria. Diz assim o comentário desse primeiro tópico. Na história de Esther, vemos a tristeza do povo em virtude de Ramã ter roubado a alegria do povo judeu. Semelhantemente, hoje também nos deparamos com vários Ramãs que tentam roubar a nossa alegria. Esther, diante do ladrão da alegria, demonstrou equilíbrio emocional, que serve de exemplo para todos os cristãos hoje. Permaneçamos na presença do Senhor para não perdermos a alegria produzida pelo Espírito Santo. Quando nós lemos um item como esse, um tópico como esse, nós pensamos que passamos por essa vida sendo atormentados por muitos ladrões de alegria. Aqui no caso, o comentarista está dizendo para nós que os Ramãs se levantam a cada geração de pessoas para confrontar o povo de Deus, para, se possível, fazê-lo calar ou até mesmo exterminá-lo. Essa é uma situação bem pontual, bem específica, que fala desse ladrão de alegrias, porque quando esse tipo de coisas acontece, quando a perseguição chega, quando o tormento se avoluma, com eles se vai toda a alegria e o contentamento. Se não formos prudentes, ao ponto de reconhecê-los e enxotá-los da nossa vida, mesmo que seja às custas de muita oração e muito jejum, nós podemos ter uma existência muito tribulosa. Veja, quando nós lemos Filipenses capítulo 4, versículo 4, está sendo dito: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É uma frase que está nos passando, nos exortando a estarmos alegres, estarmos contentes, regozijarmos e regozijarmos sempre. E aí, nós precisamos partir de algumas perguntas para podermos então meditar melhor a respeito deste assunto. Olhando para a nossa própria vida, para o nosso estado hoje de sanidade mental, emocional, física, nós precisamos nos perguntar nesta manhã: nós estamos felizes? Nós temos achado motivo para nos alegrarmos? Nós estamos contentes com a nossa própria situação? Ou tem algo remoendo lá no íntimo que está tirando toda a nossa paz e a nossa alegria? Agora pensemos de uma forma mais abrangente. É possível ser feliz neste mundo de tantas tragédias, de fome, de guerra, de violência, de assalto, de estupros, de sequestro, de delinquência, com um número exorbitante de crianças abandonadas e um número muito maior ainda de crianças sendo abortadas ano a ano, proliferação de doenças, uma alta incidência das doenças sexualmente transmissíveis, além de acidentes, tudo isso ao nosso redor o tempo inteiro. E aí, como nós vamos confrontar tudo isso com Filipenses 4:4, que nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo,
regozijai-vos. Bem, nós temos aqui uma ordem, e a ordem é alegrai-vos. Essa ordem é para todos os salvos, então ela é repetida, alegrai-vos. Esta ordem, ela está acima das circunstâncias, ela não depende das circunstâncias. Por isso esta palavra sempre que aparece nesse versículo. E ela também não é situacional, ela não está atrelado a alguma autoridade desta terra. Esta alegria, ela precisa acontecer sempre e ela precisa acontecer no Senhor. É no Senhor e a partir dele que nós teremos condições de confrontarmos qualquer ladrão de alegria que vier em nossa direção. Nós temos muitos ladrões que vêm com as circunstâncias tribulosas, difíceis, momentos de muita luta e de muito sofrimento, têm essa capacidade de roubar a nossa alegria. Em Jó 3:25, ele vai dizer, olha, aquilo que eu mais temia é o que me sobreveio. Nós vamos ver Paulo com a sua história de sofrimento, da sua conversão até a sua morte. Jó que perdeu tudo, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu o companheirismo da esposa, perdeu a condição de conviver com as outras pessoas. Davi, que vagueava sem sossego, perseguido por Saul, quando ele conseguiu se estabelecer lá na cidade de Ziclag, a cidade foi tomada pelos inimigos, toda a família de Davi foi levada pelo inimigo. Jeremias, que experimentou incompreensão, perseguição, prisão, depressão, todas estas circunstâncias difíceis, adversas, elas têm um poder muito grande de roubar a nossa alegria. Mas se fosse somente as circunstâncias, estava bom. Mas aquilo que é ruim sempre pode piorar. Você também tem aquelas pessoas que funcionam como ladrões de alegria e não apenas as circunstâncias. Lá em Provérbios 16:29 diz que o homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. Nós convivemos diuturnamente com pessoas más, com pessoas que realmente elas projetam, elas maquinam o mal todo o tempo, elas respiram maldade. E nas ações maldosas destas pessoas, quando as consequências destas ações malignas nos atingem, nós também somos roubados da nossa alegria. Mas além das circunstâncias e das pessoas, existem muitas coisas nessa terra que nos impedem de encontrar felicidade plena. Hoje, você vê pelo modo de vida adotado pela maioria das pessoas em todo o mundo que existe uma satisfação muito grande por parte das pessoas em relação às coisas. E por isso elas compram o que precisam, com um dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que elas não conhecem, só se preocupa com coisas terrenas, só a terra, só o dinheiro, só os bens, só os negócios. E aí a gente vai vendo que estas coisas também, elas têm o poder de roubar a alegria. E por fim, um grande ladrão de alegria com o qual nós temos vivido na atualidade é o ladrão da ansiedade. Provérbios 12:25 diz que a ansiedade no coração deixa o homem abatido. A ansiedade tira nossa paz, ela tira nossa alegria, ela tira nosso contentamento, ela tira o nosso gozo, ela não nos permite viver plenamente. Se você olhar aí em termos de psicólogos e psicanalistas na atualidade, os seus consultórios estão lotados, as pessoas estão aí enchendo as agendas desses profissionais porque estão com seus nervos à flor da pele e acham que esse tipo de coisa vai resolver. Então, sim, nós temos muitas coisas que têm esse potencial para roubar
a nossa alegria, nós não estaremos alegres e rindo o tempo inteiro. Há momentos em que, por causa da tristeza no íntimo, da preocupação, por causa do sofrimento imposto pelas circunstâncias, nós não vamos estar sorrindo. Mas nós fomos chamados para pensar neste momento que, apesar da existência de ladrões de alegria, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós vamos ver que é preciso identificar e aprisionar esses ladrões de alegria fora da nossa alma. Nós precisamos viver livres, seguros e alegres no Senhor, não importa a circunstância. Lá no Salmo 142, o versículo 7, o salmista, no auge do seu desespero, ele clama: Senhor, tira minha alma da prisão. Tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Ele estava aprisionado no seu íntimo. E aí nós vamos ver que, se fizermos tal oração no dia de hoje, o Espírito Santo também há de agir em nosso favor, e com os frutos produzidos dentro de nós, nós haveremos de nos conduzir de modo adequado diante de qualquer adversidade. Salmo 145, 14. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Então, 1.1 diz que para você contornar e se livrar desses ladrões de alegria, você precisa aprender a lidar com a adversidade. Diz assim: quer desejemos ou não, as adversidades fazem parte da nossa existência. Sobrepujar as adversidades é um dos maiores obstáculos que o ser humano enfrenta. Com Esther não foi diferente. Ela teve que lutar contra o extermínio iminente do povo judeu, demonstrando através de sua história que os problemas, sejam eles grandes ou pequenos, eles devem sempre nos conduzir à busca do auxílio de Deus. Ela propôs que todos os judeus que estivessem em Suzã fizessem um jejum com duração de 3 dias para entrar na presença do rei e assim poder interceder por eles. Foi assim que Esther venceu as suas adversidades, confiando em Deus. Então, se nós queremos confrontar os ladrões de alegria que nos assombram, nós precisamos de primeira mão aprender a lidar com as adversidades. Nós precisamos de primeira mão aprender a reagir adequadamente ao sofrimento quando ele chega. Nós vimos aqui que realmente as adversidades têm um poder enorme de roubar a nossa alegria. Quantas vezes a nossa alegria foi roubada nesse tempo de pandemia, por exemplo? É possível a gente estar alegre enquanto tudo se desmorona à nossa volta? É possível permanecer firme quando os fundamentos estão sendo destruídos? A alegria, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio à dor? O salmista acredita que sim. E lá no Salmo de número 59, versículo 16, nós vamos ler o seguinte: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Quando a gente lê também o Salmo de número 48, nós vamos ver que todo este salmo é um chamado ao contentamento. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte, diz o versículo 14. Por que nós podemos nos alegrar mesmo quando as coisas estão muito complicadas? Porque o nosso Deus, este Deus, é o nosso Deus para sempre e Ele será o nosso guia até a morte.
o único Deus vivo e verdadeiro, que tem todo o poder no céu e na terra, que pode mudar o quadro da nossa história, que pode tomar a nossa causa, que pode nos ajudar a sair de qualquer embaraço, que nos toma pela mão, que nos segura firme, que nos traz e nos coloca em um alto refúgio. Este é o nosso Deus. E Ele é o nosso Deus para sempre, e Ele será o nosso guia até a morte, diz o Salmo 48, o versículo de número 14. Bem, nós vamos ver que grandes lutas ainda serão travadas, até que a igreja seja arrebatada. Grandes lutas serão travadas, enquanto a nossa vida se desenrola nessa terra. Mas em todas estas lutas, a Igreja de Jesus Cristo caminha na segurança e na confiança de que é guardada, de que é sustentada por um Deus vivo, que mantém o controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus dá a vida e Deus não erra. Deus sustenta a vida. Ele mantém tudo em perfeito funcionamento o tempo todo. Hora nenhuma as coisas saíram do controle de Deus. Isso por si só já é motivo de contentamento. As nossas lutas cotidianas continuarão. E muitas delas serão muito, muito, muito difíceis e dolorosas. Mas nós podemos aprender a lidar com elas com sabedoria e com a serenidade que o Espírito Santo dá aos que o amam e o buscam de todo o coração. Aí você vai dizer assim: isso é muito mais fácil de falar do que fazer. As coisas não são simples como ela está dizendo. Não são mesmo, nunca serão. Cada um tem a sua porção de dor e sofrimento nessa terra. Cada um reage de uma maneira. Aquilo que uma pessoa consegue administrar bem e manter-se com um ânimo pronto, uma outra não consegue e desaba. Cada um tem o seu cada um sabe de si, e o coração dos outros é terra que ninguém pisa. Nós não podemos responder pelos outros, nós falamos por nós mesmos. E pelo conhecimento da palavra de Deus, por aquilo que nós temos aprendido com o Senhor, nós continuamos insistindo que nós podemos confiar em Deus. Que Deus é o mesmo, Ele não mudou. E Ele está pronto para atender aos seus filhos quando este clamar. E se Ele não nos tirar do vale, Ele vai passar conosco. 1.2 fala da alegria da salvação. E aqui diz: a verdadeira felicidade nunca depende de não se ter problemas. Vamos ler de novo essa frase? A verdadeira felicidade nunca dependeu de não se ter problemas, mas sim da forma como nós passamos por eles. Esther lidava com seus problemas sem se desesperar, nunca perdeu a fé. Na ocasião oportuna, ela demonstrou bravura, confiando que Deus faria o restante. Na ocasião oportuna, ela manifestou bravura, confiando de que Deus faria o restante. Assim como Esther, nós temos que ter a certeza de que o Senhor nos ouve. Por incrível que possa parecer, grande parte dos cristãos tem dificuldades em resolver seus problemas, deixando-se submergir pela aflição, pela agonia, pela ansiedade, pela fraqueza. Esther nos ensina que quando estivermos atravessando por problemas, devemos acreditar somente em Deus. Somente Ele poderá nos ajudar a encarar a situação com mais entusiasmo. Ore a Deus e confie nele. Esta é uma palavra para o teu coração nesse dia. Nós precisamos realmente, na graça de Deus, sermos fortes, sermos valentes, sermos corajosos, agir com bravura diante das circunstâncias.
mas só o Espírito Santo vai nos colocar neste patamar. Nós, por nós mesmos, não temos condição de enfrentar a vida com todos os seus dissabores, com essa leveza toda. Quando nós aprendemos como conviver, como contornar e como resolver os nossos problemas, nós vamos adquirindo um controle sobre as nossas vidas que traz discernimento e contentamento. A verdadeira felicidade pode começar por aí, em toda e qualquer circunstância. O que não pode nos escapar é a alegria da salvação. Aliás, foi por ela que o salmista gritou tão bravamente diante de Deus quando se viu em aperto por causa do seu pecado. Pecado cometido, não confessado, não redimido, guardado no íntimo, alimentado por uma alma que estava secando. Ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. E nós vemos então que o pecado também ele tem essa particularidade, né? Ele rouba a alegria, ele tira a paz. E o tormento da consciência acusadora produz um sofrimento até difícil de se traduzir em palavras. Davi sabia que se Deus abolisse da sua vida a obra do Espírito Santo, que convence e repreende o pecador face dos seus pecados, não haveria para ele qualquer esperança de salvação. Mas ele se agarra nesta promessa. Ele se agarra na promessa de que Deus ouve o aflito, que atende o clamor do necessitado. E naquela hora, a maior necessidade que ele tinha é sentir de novo a alegria da salvação. Davi já havia clamado: não retires de mim o teu Espírito Santo. E agora ele suplica: eu quero a minha alegria de volta. Senhor, eu quero a minha alegria de volta. O Senhor restaurou a Davi a alegria da salvação, com a qual ele foi equipado para enfrentar o que viria a seguir. A sua vida não se tornou mais fácil e as consequências de tudo que ele fez vieram com força, mas ele estava pronto. A alegria do Senhor era a sua força. Então, nós vemos que nós temos à nossa disposição uma alegria que é fruto espiritual. E a alegria produzida em nós pelo amadurecimento do fruto do Espírito Santo é uma coisa inigualável. Não existe nenhum sentimento humano que possa ser comparado a ela. É uma conquista da vida cristã. Está reservada aos que buscam a Deus de todo o coração e querem ter as suas vidas guiadas por Ele. Não há sentimento humano comparado à alegria espiritual que acompanha a vida do crente, mesmo nos momentos de maior sofrimento. Jeremias 15,16 diz: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Essa tal alegria espiritual, ela é adquirida pelo conhecimento da palavra de Deus e pelo mover do Espírito Santo em sua casa espiritual, que somos nós. Assim como Jesus, o salvo tem momentos de dores, mas também de alegria. Aquele que conhece a palavra de Deus tem uma alegria que está além das circunstâncias, já que nós estamos confiados nas promessas das Escrituras e a nossa esperança, ela é renovada a cada leitura. Então, irmãos, a alegria da salvação é tudo aquilo que eu e você não podemos perder. Nós estamos salvos. Nós não estamos mais ou menos salvos
ou meio salvos. Não, nós estamos salvos. E essa salvação bendita que recebemos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa grande alegria. O resto nós vamos administrando na direção do Senhor. E por fim, esse tópico de número 3 também nos fala que a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. E aqui diz: Deus é a fonte de alegria. Antes de a terra existir, a alegria já se fazia patente. Era com júbilo que os anjos cantavam e demonstravam seu amor a Deus. Isso está descrito em Jó 38:7. Assim sendo, todo povo que é abençoado por Deus é um povo feliz. Entretanto, existem algumas pessoas que servem a Deus tão somente pela tradição familiar. Outros que o servem não pelo que ele é, mas pelos milagres que ele é capaz de realizar. Davi foi um adorador de verdade. Quando apreciamos a leitura dos Salmos, aprendemos que ele dá destaque não só ao que Deus faz, mas principalmente ao que Deus é. E um dos Salmos, o Salmo de número 100, nos recomenda a servir ao Senhor com alegria. Eu me lembro que na nossa igreja, quando criança, nós tínhamos o grupinho das crianças, dirigido na época pelo pastor Walter. E eu fui ali membro daquele grupinho de crianças junto com outros obreiros e obreiras que estão na igreja hoje e que participou daquele grupinho. Irmãos, a primeira coisa que nós fazíamos quando começávamos o ensaio do grupinho das crianças era fazer uma oração e todos nós mesmos, os que não sabiam ler, declaravam esse salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em teus átrios com hinos. Louvai e bendizer ao Senhor, porque Ele é bom e porque as suas misericórdias dura de geração em geração. Então, nós com muita alegria começávamos os nossos ensaios, orando, recitando esse salmo, e essas coisas elas ficam gravadas na nossa memória, né? A alegria não é só uma opção de vida, ela é uma ordem de Deus para o seu povo. Não significa necessariamente um sorriso nos lábios, mas uma atitude interior de confiança, de esperança e de satisfação em Deus. Não se deixe enganar, nem todo mundo que está rindo está alegre. É isso que nos fará manter a postura correta, é isso que nos fará tomar atitudes acertadas. Isto nos trará um cântico nos lábios, mesmo quando o coração sangrar. Isso vai nos permitir ter uma vida de excelência. Quando se é adorador de verdade, os motivos para alegrar-se são maiores do que os motivos para abatimento e tristeza. E quando estivermos de coração partido, ainda assim oraremos ao Senhor. Pediremos que Ele intervenha, que nos traga alívio e passe conosco pela prova. Em Jó 41:22, a parte B do versículo, diz que diante dele até a tristeza salta de prazer. Agora eu quero deixar para você, na finalização desse item, desse tópico, esse item 1.3 do primeiro tópico, a leitura do Salmo 116, os versículos 3 a 8, que nos faz pensar um pouquinho mais aprofundadamente a respeito deste assunto. Aqui diz: cordéis de morte me cercaram,
angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei ao Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Eu fui abatido, mas Ele me livrou. Por isso, volta minha alma para o teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Volta minha alma para o teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Tu livrastes minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Também no Salmo de número 63, no versículo 9, diz que nós não estamos sozinhos nas nossas angústias. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Nós não estamos sozinhos na nossa angústia, nós temos o Espírito Santo que geme dentro de nós no momento da nossa dor, da nossa dificuldade. Ele geme até mesmo com gemidos inexprimíveis, nos apresentando diante de Deus em oração. O anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou e os conduziu em todos os dias da antiguidade. É esse mesmo Deus que está nos conduzindo hoje, que está nos tomando pelas mãos hoje, que nos remiu, que nos perdoou os pecados, que nos deu uma nova vida e plantou uma alegria espiritual no nosso íntimo que ladrão nenhum vai ter poder de roubar. Sejam circunstâncias, sejam coisas, sejam pessoas, seja ansiedade, seja o que for. Em nome de Jesus, nós manteremos isso fora da nossa alma. Em nome de Jesus, nós abriremos o espaço do nosso coração para a operação do Espírito Santo. E com uma visão correta e na direção do Senhor, nós vamos nos alegrar nele. Não importa o que esteja acontecendo à minha volta, não importa o que esteja acontecendo comigo, a minha alegria, ela é no Senhor. Amém? Que o Senhor possa falar no teu coração nesse dia, renovando o seu ânimo, te fazendo ter uma nova visão, uma nova compreensão de todas as coisas. Tá triste demais? O problema tá grande demais? Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor, mas não vamos permitir-nos ficar sem o contentamento que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, quando nós assim queremos e clamamos. Amém? Deus abençoe seu dia, que seja um domingo de paz na presença do Senhor e continuemos aqui refletindo a respeito deste assunto tão relevante. Amém? A paz do Senhor, amados irmãos, é um privilégio estarmos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical. Desde já eu quero agradecer o convite ao nosso pastor presidente, pastor Moisés, e nós estamos na lição de número 7 e vamos falar do tópico 2, que nos diz: o verdadeiro refúgio está em Deus. Diz assim o comentarista: segundo a tradição persa, nenhum homem ou mulher poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Está lá em Esther, capítulo 4, versículo 11. No passado, os crentes enfrentavam seus problemas na oração e jejum. O jejum é uma das ferramentas que nos auxilia junto com a oração em momentos de tensão ou pressão. Hoje é comum o cristão buscar ajuda com várias pessoas e a oração vem somente quando o problema já está irreversível. Esther jejuou, orou e arriscou a sua vida comparecendo diante do rei e pedindo a ele por seu povo. Então nós vemos que o verdadeiro refúgio está no Senhor. É muito importante que a nossa primeira opção seja a oração e o jejum.
E muitos crentes hoje estão esquecendo dessa ferramenta poderosa e que pode solucionar todos os nossos problemas. Às vezes nós buscamos no recurso da medicina, buscamos nas pessoas, em conhecimentos, nos apoiamos em várias coisas, mas esquecemos que a oração e o jejum, ele tem que ser o nosso primeiro recurso e não o nosso último recurso. Esther, ela convoca mediante esse decreto aonde o povo de Israel seria exterminado. Esther decreta um propósito de jejum ao povo, para que ela possa entrar na presença do rei, aonde ela iria arriscar a sua própria vida em favor do seu povo. Mas para isso ela estava se capacitando, se revestindo através do jejum e da oração. Que nós possamos resgatar esse processo tão importante que é jejuar e buscar ao Senhor. O 2.1 vem nos dizer assim: a única saída era o Senhor. O jejum contribui para o quebrantamento e subjugar a natureza humana, sendo assim um verdadeiro exercício na prática da piedade. A amizade com o Senhor traz paz e segurança ao coração. Esther, após ter conclamado um jejum de 3 dias, se atreveu a entrar na presença do rei sem ser convidada, podendo isso lhe custar a vida, pois todos conheciam a sentença que era a morte, salvo se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Porém, Esther colocou a sua esperança em Deus. Então Esther achou graça aos olhos do rei, que estendeu o seu cetro e lhe permitiu estar em sua presença. Esther nos ensina que confiar na segurança divina é prerrogativa, ou seja, é um privilégio, é uma vantagem de quem conhece ao Senhor. Salmo 9, versículo 10. Semelhantemente, hoje podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus, com confiança em Jesus Cristo, que intercede por nós e nos abriu um novo caminho. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16, e Hebreus 10, do 19 ao 22. Então, o jejum, ele é um exercício, aonde nós, através desse quebrantamento, aonde nós vamos nos abster da vontade da carne, aonde nós vamos abster ali de alimento, nós vamos nos abster ali de água, nós subjugamos a nossa carne, e aí nós conseguimos estar mais vigilantes e mais perto dos pensamentos, dos sentimentos e palavras que agradam ao Senhor. Quando nós jejuamos, nós estamos nos aproximando, dizendo ao Senhor que nós matamos a nossa carne e queremos que o Espírito de Deus habite em nós. Esther, ela proclamou esse jejum, porque ela precisava entrar na presença do rei. E como era uma tradição persa, qualquer pessoa, qualquer rainha, ela só poderia se aproximar do rei, salvo se ele a convocasse para sua presença. E a palavra de Deus diz que já fazia 30 dias que o rei não chamava Esther. E Esther, após esse período de jejum, ela vai até a sala do rei, vai até ali o trono do rei, e se ela achasse graça ao rei, ele estenderia o cetro dourado para que ela pudesse entrar. Se ela não achasse graça na presença do rei, o rei a mataria, a sentença era de morte.
E quando Esther ela se aproxima do trono, o rei a identifica, a vê e estende o cetro para Esther. E Esther toca no cetro de ouro. E é assim que nós temos que agir. Esther ela está nos ensinando a confiar na segurança divina, na segurança daquele que confia no Senhor. Olha, o Salmo 9:10 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes o que te buscam. Então, aqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor, aqueles que se quebrantam, que oram, que buscam uma comunhão com o Senhor, a palavra de Deus nos garante que o Senhor não nos desampara. E hoje nós temos esse livre acesso ao Senhor Jesus. Nós temos esse acesso de chegar ao trono da graça, em oração, em jejum, em quebrantamento, em súplicas, com confiança, porque Jesus Cristo, ele intercede por nós. O Espírito Santo também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E Jesus, ele abre um novo caminho para que nós possamos nos achegar a ele. Então, nós devemos fazer um plano pessoal de jejum. Nós devemos buscar uma prática de jejum, para que nós venhamos nos sentir fortalecidos espiritualmente, entendermos as respostas de Deus, entendermos aquilo que o Senhor quer falar, e muitas vezes a resposta será sim, a resposta será não, mas quando nós estamos jejuando, quando nós estamos orando, independente da resposta que o Senhor nos der, nós teremos clareza para entender, para compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. O jejum, ele deve fazer parte da vida cristã, para que nos tornemos melhores soldados de Cristo. Lá em Mateus 6:16-18, vem falar pra gente um pouco sobre o jejum, e eu quero ler para os irmãos o texto dessa referência, que diz assim, Mateus 6:16, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus nos explicando a respeito do jejum, que nós não temos que mostrar que estamos jejuando, quantas vezes jejuamos, porque assim faziam os hipócritas. Eles ficavam com seus rostos abatidos, mostravam que estavam ali sem se alimentar, sem beber água. E aí Jesus vem falar que eles já receberão o seu galardão, o galardão deles simplesmente é que as pessoas viram que eles estavam jejuando, mas esse jejum não alcançava o propósito, que é de quebrantamento. E aí Jesus nos orienta o quê? Nós ungirmos a nossa cabeça, nós lavarmos o nosso rosto, nós estarmos alegres ali, e em secreto, estarmos ali neste propósito em secreto. Entra no teu quarto, não mostre aos homens que você jejua, porque Deus que vê no secreto, ele te recompensará publicamente. Ou seja, aquilo que você pede ao Senhor, aquele propósito que você busca ao Senhor através do jejum, se você faz ele de forma contrita, secreta, publicamente, então o Senhor que te vê no secreto te recompensará. Então nós vemos aqui a importância do propósito de um plano pessoal de jejum.
Aonde Esther, nós temos o exemplo de Esther, onde Deus ouviu o propósito, aonde Deus recebeu aqueles 3 dias de jejum, de quebrantamento e em favor do seu povo. E quando ela entrou na presença do rei, o rei não a sentenciou com a morte. Pelo contrário, ele estendeu o cetro, Esther toca no cetro e ele pergunta a Esther o que é que Esther queria e que até metade do seu reino ele daria a Esther. O tópico 2.2 vem nos falar sobre o altruísmo de Esther. O grito de desespero começou na cidade de Suzã e se espalhou pelas províncias conforme a chegada da notícia do decreto real. Está lá em Esther, capítulo 4, versículo 3. As moças e os eunucos trouxeram a notícia para Esther de que seu primo estava sofrendo por algum motivo. Sem saber do que se tratava, ela sentiu a dor dele. Está lá descrito em Esther, capítulo 4, versículo 4. Imediatamente solicitou que seu eunuco fosse ao encontro de Mardoqueu, para saber a causa de tamanha tristeza. Mardoqueu então lhe fez saber toda a maldade tramada por Amã. Esther, capítulo 4, versículo 6. A espera por uma resposta do Senhor doeu. Não há dúvidas, mas é na esperança que saboreamos nosso relacionamento com Deus. E nenhuma dor pode ser comparada ao bálsamo do seu amor. Então, o povo começa a suplicar, a chorar, a clamar, a entrar em desespero quando é publicado aquele decreto. E muitos, e principalmente também Mardoqueu, estava vestidos de saco e cinza, simbolizando, se humilhando na presença de Deus, porque tamanha era a sentença onde todo o povo seria exterminado. Quando os servos, eunucos, servas vêm contar essa situação para Esther, Esther vai perguntar o que havia acontecido, e quando ela recebe essa notícia, que Amã estava tramando. E muitas vezes, quando nós somos acometidos, quando vem de encontro à nossa vida, alguma situação difícil, alguma situação de vida ou morte, alguma calamidade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela material, em qualquer área da nossa vida, quando enfrentamos situações em que parece que não há solução, quando parece que já tem decretado o nosso fim, a nossa morte, a morte dos nossos familiares, nós muitas vezes nos desesperamos. Mas o nosso relacionamento com Deus, a nossa reserva com Deus, a nossa comunhão com Deus nos traz o conforto, o consolo de entendermos que tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Assim como Esther, nós temos que ter a confiança de que Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua situação. O que Ele deseja é que você simplesmente confie nele com toda a fé, com todo o quebrantamento, ore, jejue e busque ao Senhor. E o Senhor, Ele já tinha demonstrado ao povo a sua lealdade, já tinha demonstrado ao povo vários livramentos, o povo já conhecia o Senhor, né? E muitas vezes nós achamos que porque servimos ao Senhor, não vamos passar por lutas, não vamos passar por aflição, mas não foi isso que Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu que nós iríamos passar por lutas, passar por dificuldades, mas e que em nenhum momento Ele nos abandonaria. Nós estaríamos sozinhos. Ou seja, Ele sempre está conosco em qualquer situação. Segundo as Escrituras, Jesus, Ele não é um pai, um protetor sem emoção, frio. Jesus, Ele sente a nossa dor. Jesus esteve aqui na terra
em forma humana. Então ele sabe muito bem o que você sente, o que você passa, as suas emoções, né? Um grande exemplo é quando Jesus ele recebe a notícia que Lázaro morreu, e quando ele chega até o local onde Lázaro já havia sepultado, encontra Marta, Maria, os seus familiares ali, todo mundo pranteando. A Bíblia diz que Jesus ele chorou. Então Jesus ele conhece a dor do ser humano. Jesus ele passou por tudo isso para que nós pudéssemos ser vitoriosos através do sangue de Jesus, através do poder do nome de Jesus. Então, meu querido, minha querida, Deus está no controle da sua vida. Ainda que a sentença de morte, ainda que a sentença de que não há mais jeito, ainda que a sentença de que para você, para o homem, para a medicina, em todas as áreas da nossa vida seja impossível, a última palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A última palavra vem de Deus para minha e para a sua vida. Então somente confia no Senhor. O tópico 2.3, o título diz assim: o bálsamo do amor de Deus. As Escrituras nos relatam que o povo de Deus vivia uma dura escravidão e as coisas estavam por piorar. Havia uma lei cuja ordem era matar todos os judeus. Dessa agonia emerge um grito de dor que sobe ao céu. Era Esther que nos seus aposentos, após jejuar por 3 dias e 3 noites, era hora de gritar por socorro. Deus ouve o grito de Esther e decide acalentá-la com o seu bálsamo. Ainda hoje, o poder de cura das boas novas do reino de Deus continua a aliviar a dor dos cristãos que têm o coração quebrantado. Então o Senhor, ele ouviu o clamor, esteve atento ao jejum que Esther fez durante 3 dias e 3 noites e deu a ela vitória, deu a ela o bálsamo, a tranquilidade de que o seu povo receberia o livramento de morte, de que aquele decreto não aconteceria e que o povo teria o livramento. Então o poder de cura da palavra de Deus, daquilo que nós declaramos, daquilo que a palavra de Deus diz, ele continua a aliviar a dor dos cristãos que têm o coração quebrantado. A nossa vida tem que estar fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É a verdade, que verdade é essa? É a verdade da palavra do Senhor. E é nela, é na palavra de Deus que nós aprendemos a orar, que nós aprendemos a jejuar, que nós conhecemos melhor ao nosso Deus, que nós conhecemos a Jesus, porque como nós teremos comunhão, como nós nos aproximaremos de uma pessoa que nós não conhecemos? Então nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos ter uma íntima comunhão com o Senhor, porque sempre aonde há aquele que serve ao Senhor, aquele que busca o Senhor, sempre haverá perseguições, sempre haverá inimigos que se levantarão buscando a morte, buscando, defamando, ridicularizando, perseguindo aquele que serve verdadeiramente ao Senhor, né? Mas nós precisamos entender que a nossa luta acontece no mundo espiritual. E no mundo espiritual nós temos que nos lançar mão das armas espirituais. E uma delas é o jejum. Uma delas é o quebrantamento. É matar cada dia mais os nossos desejos carnais para buscarmos estar cheios do Espírito Santo, nos esvaziando de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, rever as nossas prioridades, rever aquilo que é mais importante e buscarmos ao Senhor, porque nós receberemos da parte de Deus
a vitória, né? Então, Esther, ela buscou ao Senhor porque ela sabia em quem ela deveria confiar, quem tinha a resposta para todas as coisas, quem tinha o controle dessa situação. E Esther foi vitoriosa. Que nós venhamos aprender com Esther e que o jejum venha fazer parte da nossa vida, do nosso momento diário de devoção, como o nosso momento de adoração, de quebrantamento. Então eu te aconselho a desenvolver um plano de jejum, né? Nós vamos ver aqui no tópico 3, vocês vão ver mais sobre como jejuar, como fazer. Então, desenvolva, adquira esse hábito, né, de fazer jejum, de oração, de ter um momento a sós com o Senhor, no secreto, para que o Senhor, ele venha publicamente, né, te exaltar, publicamente resolver as suas questões e publicamente o nome dele seja glorificado através da sua vida. Meu querido e minha querida, não se esqueça que independente da sentença que você tenha recebido, Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos buscar ao Senhor enquanto ainda é tempo, enquanto nós podemos achá-lo. E esse bálsamo da palavra do Senhor, que é sobre a minha e que é sobre a sua vida, ele também é sobre a vida daquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. Então é tempo também de nós jejuarmos em favor das almas que têm sofrido, das almas que têm exalado o seu grito de socorro, e nós somos esses agentes de bênção aqui na terra. E que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus, um ótimo domingo na presença do Senhor, e vamos buscar ao Senhor. Deus abençoe, tenham todos um ótimo dia, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos, bem-vindo à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição número 7. Deus intervém através das suas ações. Deus intervém através das suas ações. Já vimos o tópico 1, vimos o tópico 2 e agora vamos estudar o tópico 3 e fazer uma breve conclusão. Então, estamos estudando a história de Esther e nós vemos a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Deus é soberano, tem poder e preserva o seu povo. É o que nós estamos estudando no livro de Esther. A soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Então, o Deus que intervém na história, o Deus está entronizado na glória, mas Ele intervém na história deste mundo. Olha o que diz as Escrituras: assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar eu habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita nas alturas, em alto lugar habita, e ao mesmo tempo Ele habita com o abatido de espírito, aquele que volta para Ele para buscar a presença dEle. E nós vamos estar estudando sobre isso, a busca da presença do Senhor com jejum e oração. Então Deus habita nas alturas e ao mesmo tempo com aquele contrito de coração, aquele abatido de espírito que busca a presença do Senhor. Então, Deus na história da humanidade, quando clamamos ao Senhor. O nosso tópico 3, então, vai falar sobre a importância do jejum. Vamos aprender sobre o jejum. Esther tinha algo dentro dela que sobrepujava todos os seus sentimentos e todas as suas fraquezas. Tudo que sobrepujava na vida de Esther, os seus sentimentos e as suas fraquezas. Por quê? Esther foi uma mulher que verdadeiramente consagrou-se ao Senhor.
e era, sem dúvida, repleta do Espírito Santo. Olhando a história de Esther, a gente vê como que o Espírito Santo agia na vida dela. Ela era repleta do Espírito Santo. E o que diz as Escrituras? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Israel. Por que Esther foi uma testemunha firme na presença do Senhor lá no reino da Pérsia? Porque era cheia do Espírito Santo. Esther tinha algo tão profundo que sustentava a sua confiança em Deus. Ela tinha uma confiança em Deus, uma intercessão do Espírito Santo na sua vida. Esther buscava a face do Senhor através do jejum e orações, e teve uma intimidade profunda com Deus. Olhando para Esther, a gente vê o relacionamento que ela tinha com Deus. Ela buscava a Deus em jejum e orações, e tinha intimidade profunda com Deus. Então, o caminho para a presença de Deus é a oração. A humildade aos pés do Senhor é o caminho para a presença de Deus. No item 3.1, o jejum no Antigo Testamento. Vamos ver. A lei exigia a oração e o jejum em apenas uma ocasião no ano. Era o dia da expiação. Olha o que diz Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, o dia do perdão, e tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Anualmente, no dia da expiação, no dia do perdão, o povo se reunia para buscar em Deus o perdão. E tinha então uma santa convocação, uma convocação especial para buscar a presença de Deus. E esse dia é chamado do dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Yom Kippur, o dia da expiação, anualmente. Esse dia era consagrado somente ao jejum e às orações, sempre falando do jejum e as orações junto, ao jejum, às orações e às confissões. Segundo a tradição judaica, um dia especial concedido por Deus ao seu povo para receber perdão dos seus pecados, o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Então, as pessoas se aproximavam com a sua oferta no dia da expiação, mas tudo tipificava e apontava para Jesus na cruz, que morreu para nos salvar e expiar o pecado da humanidade. Nesse dia, o sumo sacerdote fazia expiação por todo o mundo. A finalidade do dia da expiação era apresentar sacrifício a Deus para conseguir perdão pelos pecados do povo hebreu e fazer o povo procurar o favor diante de Deus. Era um dia especial que o povo se chegava para fazer o povo procurar o favor diante de Deus, buscando o perdão, a consagração e obedecer de Deus a graça. Então, é o famoso dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Era o dia mais importante do ano para os israelitas. Embora diariamente sacrifícios fossem oferecidos, nesse dia especial, todas as pessoas buscavam a Deus para serem perdoadas. Todos ali contritos na presença do Senhor, nesse dia tão especial. Então, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. O que se fazia no dia da expiação? Uma contrição, uma aflição da alma, e não fazia nenhuma obra, fazia-se o jejum, e eles eram purificados de todos os seus pecados. Agora, além do dia da expiação,
algumas pessoas que se valeram da prática do jejum. Por exemplo, o Moisés no Monte Sinai, quando ele foi receber a lei de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, está registrado no livro de Êxodo. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e acamparam-se aos pés do Monte Sinai. Aqui eles ficaram aproximadamente 2 anos, quase 2 anos. E nesse período que Moisés subiu ao monte em jejum para buscar de Deus a lei de Deus, para receber de Deus a lei na qual eles iam conduzir as suas vidas espirituais dali para frente. Então Moisés foi ao Monte Sinai, recebeu as leis, trouxe para o povo. Lá também no Monte Sinai, Moisés recebeu os ensinamentos a respeito do tabernáculo, como é que eles deveriam construir o tabernáculo. Ficaram quase 2 anos ao pé do monte, construindo o tabernáculo, uma maneira de adorar, de aproximar de Deus ali no Antigo Testamento. Tanto o tabernáculo, todas as peças do tabernáculo, buscando uma forma de aproximar-se de Deus. Outra pessoa que se valeu também do jejum foi o rei Josafá. Quando a Síria, Senaqueribe, queria invadir Israel, Josafá jejuou, orou e convidou o povo para orar. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá, e Deus deu vitória. Senaqueribe voltou para a Síria e o povo conseguiu vitória na hora da necessidade. Clamaram, jejuaram e Deus deu vitória. Outro jejum também que nós observamos, quando Jonas prega em Nínive. Quando Jonas foi pregar em Nínive, aconteceu algo surpreendente. Os ninivitas acreditaram na sua mensagem, creram no Deus verdadeiro e se arrependeram em jejum e oração, buscando a presença do Senhor. A cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, a grande fortaleza de Nínive, naquela época do império, se rendeu aos pés do Senhor quando Jonas pregou a sua mensagem ali. Outra pessoa também que se valeu do jejum foi o Neemias. O Neemias está lá na Pérsia, exatamente no lugar onde Esther estava. E ele estava lá na Pérsia, e o seu irmão Anani chegou lá de viagem e falou para ele como estavam os muros de Jerusalém. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, a Esther jejuou e orou para falar com o rei, pedir que o povo judeu fosse preservado. O Neemias, ficando sabendo que lá na terra prometida os muros estavam destruídos, também jejuou e orou, e foi falar com o rei, e o rei o autorizou a viajar para Israel e reconstruir os muros de Jerusalém. Clamou e Deus o ouviu. Esses são alguns exemplos de jejum e oração no Antigo Testamento. No 3.2, o jejum no Novo Testamento. A prática do jejum também aparece no Novo Testamento. A Bíblia menciona que Ana, a profetisa, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Sempre jejuns, orações em conjunto. Olha o que diz em Lucas. E estava ali a profetisa Ana, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia, servindo ao Senhor. Então, Ana, a profetisa, quando Maria e José foi apresentar Jesus no templo, olha o que aconteceu. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, a Ana, e falava dele, de Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana vivia uma vida consagrando ao Senhor
Senhor. Quando ela viu Jesus, ela falava de Jesus a todos aqueles que estavam esperando a redenção de Jerusalém. João Batista também ensinou os seus discípulos a jejuar. Olha o que diz em Marcos 2,18. Perguntaram para Jesus: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Aí Jesus respondeu: enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, não precisam jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Jesus foi bem claro na sua resposta: agora eu estou com eles, mas vai ter um dia que eu vou subir, então eles jejuarão naqueles dias. Aprendendo com João Batista desapego, caridade, benevolência, aceitação, coragem, justiça, paciência. Jesus jejuou antes de ser tentado. Isso estamos falando tudo no Novo Testamento. Olha o que diz em Mateus: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus jejuou antes de iniciar o seu ministério lá no deserto. Ele foi jejuar. A Bíblia diz assim para nós: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim daqueles dos quais teve fome. Jesus jejuou. E o lugar que Jesus foi fazer a sua oração é o monte que hoje é chamado Monte da Tentação. Aqui é a foto do próprio lugar mesmo, fica pertinho de Jericó. Jericó está um pouquinho abaixo e o Mar Morto um pouquinho para lá. Aqui é onde Jesus esteve 40 dias orando, jejuando, buscando ao Senhor para iniciar o seu ministério. Assim, olhando o Monte da Tentação também por outro ângulo, onde Jesus esteve orando para iniciar o seu ministério, implantar esta igreja e chegar até nós, esta salvação maravilhosa. A igreja de Antioquia jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé em missão. Deus estava chamando Paulo e Barnabé para ser missionários, levar o evangelho aos gentios, aos não-judeus, mas a igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviá-lo. Olha o que diz em Atos 13: então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Foram pregar o evangelho com toda a ousadia na presença do Espírito Santo. Antioquia, uma igreja missionária. A partir daquele momento, a igreja de Cristo, irradiando-se a partir do Oriente Médio, universaliza-se até chegar a você e a mim. A igreja expandiu. Antioquia, a primeira igreja missionária, a igreja de oração. Paulo e Barnabé jejuaram antes da instituição dos anciãos na igreja. E instituir, consagrar os obreiros, eles jejuaram. Olha o que diz a Bíblia: e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Orando, consagraram os obreiros e encomendaram ao Senhor. Compreendendo o jejum. Na revista do professor, tem um comentário na revista do professor: o jejum deve ser exercitado de forma tranquila, dentro dos padrões bíblicos. Então, no 3.3, vamos comentar um pouquinho sobre o jejum. O que Jesus ensinou sobre o jejum? Muitos cristãos ignoram o que a Bíblia diz sobre o jejum. Ou receberam um ensino distorcido, ou não receberam ensinamento algum sobre este assunto. O jejum, olha que interessante, o jejum é algo tão íntimo que se uma pessoa descrevesse a você como ela faz o jejum, já não seria um jejum autêntico. O jejum é um relacionamento muito particular da pessoa com Deus.
Então, como descrever para outra pessoa? Cada um tem a sua oração, o seu jejum, em particular com Deus. Ensino bíblico sobre o jejum. Olha o que Jesus ensinou. Marcos 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus está ensinando que o jejum é algo muito particular, muito íntimo com Deus. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Deus está em oculto, vê o que nós estamos fazendo em oculto, e a resposta é: te recompensará. Então, jejum sempre com oração. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Jesus nunca desestimulou a prática do jejum. Jesus mesmo exercitou e disse que, quando ele fosse tirado da terra, seus discípulos jejuariam. Perguntaram para Jesus e ele respondeu: e disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com elas? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Isso Jesus explicando a respeito dos seus discípulos, que ele ia partir e eles iam orar, se consagrar, jejuar. Olha o que diz as Escrituras: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Comentário ainda da revista do professor, que é muito interessante. É muito importante que o jejum seja acompanhado de oração e de acordo com o condicionamento físico da pessoa. De acordo com o condicionamento físico da pessoa. Não há quantidade de horas estabelecida biblicamente. Não há quantidade de horas estabelecida biblicamente. Por isso, sua prática se dá de acordo com a realidade, a necessidade, o propósito, a consciência. O jejum, algo muito particular da pessoa com Deus. Olha o que diz o Salmo 120: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Deus nos chamando a clamar, a buscar, que Ele tem coisas firmes e grandes para nos ensinar. Então, estudando nessa escola bíblica dominical, no tópico 1, nós estudamos sobre o ladrão da alegria. Algo que vem tirar a nossa alegria, a nossa vida emocional e espiritual na presença do Senhor, o nosso equilíbrio. Estudamos no tópico 1. Esther demonstrou um equilíbrio emocional que deve ser copiado por todos os cristãos de hoje. Esther mostrou um equilíbrio emocional. Consagre-se ao Senhor. Tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. No tópico 2 nós estudamos: o verdadeiro refúgio está em Deus. Buscar em Deus o verdadeiro refúgio. Esther jejuou, orou, compareceu diante do rei, pediu por seu povo, porque sabia que o verdadeiro refúgio está em Deus. Esther jejuou, orou e depois, na hora certa, foi falar com o rei, porque ela sabia que o verdadeiro refúgio está em Deus. Então, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No tópico 3 nós estudamos a importância do jejum.
Jesus nunca desestimulou a prática do jejum. Ele mesmo exercitou e disse que, quando ele fosse tirado da terra, seus discípulos jejuariam. Este foi o ensinamento de Jesus. Olha o que diz em Esdras dizendo: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Orou, jejuou, e Deus se moveu pelas nossas orações, diz o Esdras. Conclusão: todos nós fomos chamados para servir a Deus. Que todo empecilho à presença do Pai e toda cilada de Satanás sejam repreendidas em nome de Jesus. Todos nós fomos chamados para servir a Deus. Servir a Deus não é uma obrigação, é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Conclusão ainda: que o céu venha se abrir para a sua vitória e a da sua família, em nome de Jesus Cristo. Que o céu venha se abrir, que possamos servi-lo com alegria. É um privilégio servir a Deus e nós servimos com alegria. Que o céu venha se abrir, que se abram os céus. É isso, nós clamamos, buscamos, que se abram os céus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Jesus nos ensinou a oração, orar: venha o teu reino. Um Deus que intervém na humanidade, um Deus que intervém na história da humanidade. E vós com alegria tirareis águas da fonte de salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Isaías 12:3. Então, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. E a bênção do Antigo Testamento: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus.